Boa noite, policiais ferroviários do Brasil. Estou novamente aqui, com devido respeito para com a categoria, por obrigação, a priori, por aquilo que nós pregamos, que é a nossa transparência, honestidade, levar até os senhores o que está ocorrendo. Agradeço àqueles que têm colaborado conosco, aqueles que estão reticentes, que vão lá e colaborem. Com um pouquinho de cada um a gente vai longe. Repito, o dinheiro não é para o Carlos Alves, né? Não é para a associação, é para a Polícia Ferroviária. É através de colaborações que nós chegaremos lá. Um pouquinho de cada um nós beneficiaremos a todos. Houve, nesta última visita que nós fizemos a Brasília, houve uma antecipação de agenda por parte do ministro Moro, lá do MJ, do dia 1º para o dia 31. E também, nós por surpresa, nós também antecipamos a nossa viagem e viajamos então na quarta-feira. E o pessoal lá da assessoria, lá do Ministério da Infraestrutura, teria interesse em fazer uma reunião conosco também. Então eles tentaram contato comigo durante o dia, mas eu estava em viagem. E eles ligaram aqui para o escritório e tal, não conseguiram me achar, pegaram meu celular. Mas eles conseguiram falar comigo, né? E eles ligaram também para a doutora Magda Fernandes, ligaram para o Ministério da Justiça, nos procurando, perguntando se nós estaríamos lá em agenda com o ministro, se nós estávamos presentes lá no prédio do Ministério da Justiça. Estavam à nossa procura, porque eles queriam realizar uma reunião conosco muito importante. Mas o que é bom dizer é que o Ministério da Infraestrutura entrou em contato lá com o Ministério da Justiça e pediu preferência na agenda, que eles teriam maior interesse neste momento, né? O que foi cedido pelo Ministério da Justiça. E também porque o ministro Moro iria se ausentar, né? Ele não cumpriria a agenda de 2 ou 3 dias, devido a esse problema lá do rompimento da barragem de Brumadinho, né? Que mexeu com todos os ministérios. Mas ele determinou ao secretário executivo, Dr. Pontel, que não nos deixassem sair de Brasília sem ocorrer a reunião lá no Ministério da Justiça. Tanto é que nós fomos atendidos no Ministério da Justiça às 6h30 da tarde. Depois de encerrado o expediente, eles nos forneceram esse horário, porque era muito importante a reunião, e o ministro orientou que nós deveríamos ser recebidos lá no Ministério. Então, o que você tem aí, o que você pode filtrar, imaginar disso aí, é que há um interesse dos ministérios em ouvir a Polícia Ferroviária Federal, saber o que ela tem para dizer, saber o que tem para oferecer. Bem, então o Ministério da Infraestrutura suspendeu algumas agendas para nos recepcionar. Então estivemos lá falando com o diretor do SNTTA, que é secretário nacional dos transportes terrestres e aquaviários.
Então ele nos passou em conversa, ele mais dois coordenadores, que o governo vai revitalizar, vai tomar as ferrovias e retomar o transporte ferroviário em todo o país, inclusive as malhas abandonadas, né? Eles vão reformar as malhas, vão colocar os trens e entregar para a iniciativa privada. Porém, com contratos mais rígidos, porque os contratos que estão vigentes são fracos, são nocivos ao país. Então não há interesse em manter ou renovar contrato com as concessionárias neste padrão. Eles vão mudar os contratos, né? Mas eles entendem que aumentar a malha, né, e revitalizar as abandonadas, as concessionárias vão exigir a segurança nas ferrovias para que eles possam transportar as cargas. Haja visto que nas fronteiras foram abandonadas por falta de segurança, devidos a muitos saques, roubos a cargas, dando um enorme prejuízo às concessionárias, e elas perderam então o aporte de seguradoras, né? Elas abandonaram as ferrovias e eles então ficam com prejuízo. Então abandonaram porque só dava prejuízo. Então o Ministério da Infraestrutura, o doutor Marcelo, entendeu que não se pode viabilizar ferrovias sem segurança para transporte. Aí nós colocamos a questão do tráfico de drogas e armas e a sonegação fiscal gigantesca, que ele, de certa maneira, ficou com os olhos arregalados, que não sabiam, eu digo mais. Eu expliquei para ele, doutor, qual é o bandido, qual é o traficante, qual é o delinquente que não vai usar as ferrovias para transportar produtos ilícitos, se ali não existe polícia, não existe fiscalização. O vagão sai da origem e vai ao destino sem sofrer nenhuma abordagem. Qual é a pessoa, né? Não seria um meliante idiota para não usar esse serviço. Então eles vão fazer um relatório. Eles escolheram subsídios da nossa parte também para formularem os novos contratos. Por isso a pressa deles em nos ouvir. Entenderam por quê? Né? Essa foi a pressa, porque nós precisávamos ser ouvidos para produzir subsídios para serem incluídos nos novos contratos, né? Então eles chegaram à conclusão que sim, que as ferrovias precisam de polícia, precisam de policiamento. E que vão solicitar então ao Ministério da Justiça, ao Executivo Federal, providências nesse sentido também para revitalizar as ferrovias. Então esse é um grande passo, uma grande vitória, né? O Ministério da Envergadura da Infraestrutura vai pedir segurança nas ferrovias, né? Importantíssimo. Por isso que o ministro Moro orientou a sua equipe aconselhar-nos a nos fazer presente lá no MINFRA, que abriu essa agenda especial para nós. Então, logo mais à tarde, nós então nos dirigimos ao Ministério da Justiça para então ter a reunião com o secretário executivo, Dr. Pontel, que ele era do CNJ, esse Dr. Pontel. Então tivemos uma reunião com ele, fizemos as nossas dissertações sobre as questões da polícia, a promessa do presidente, a materialidade dessas promessas e a implementação, regulamentação da polícia, como determina a Constituição. Eles entendeu. E também nós fizemos algumas outras ressalvas
E o entendimento é que se houve uma manifestação do presidente em regulamentar a polícia, nós não podemos ficar sentados em casa esperando essa regulamentação. Nós temos que provocar, nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós temos que fazer o meio para nós chegarmos ao resultado. Então, agora, senhores, com tudo encaminhado, os nossos documentos lá no Ministério da Justiça, nós colocamos o secretário executivo a par de que em nosso meio existem aventureiros, né? Que aquela legislação antiga a nosso respeito foi revogada, não existe mais. Né? O que existe agora é uma categoria só dos policiais da extinta rede ferroviária, é os que têm direito constitucional, não há impedimento jurídico, a segurança jurídica foi reposta através da extinção da ADI. Então, nada impede que coloquemos então em funcionamento a polícia. É bom que todo mundo entenda que direitos subjetivos nós já estamos pleiteando através da ação civil pública, que eu digo aos senhores que será deferida pela Suprema Corte. Nós estamos procurando duas coisas, né? Regulamentar a nossa polícia, que será um orgulho para todos nós, e procurarmos um atalho, porque se houver regulamentação, a ação civil pública perde a sua objeto, no caso. Né? Teria que ser feito, então, um acordo entre o Ministério Público, o Governo e a Associação Nacional. E eu acho que é esse que vai ser o caminho. Então, nós estaremos nos deslocando novamente para Brasília daqui a uns dias, e para isso contamos com a colaboração de todos, porque deveremos dar, então, né, o segundo pontapé, que são os documentos a serem assinados para a nossa regulamentação. Né? Nós viemos ao longo do tempo, durante esses 5 anos, trabalhando com muito afinco, com muita transparência, com competência, porque nós estivemos em Brasília em 18 de dezembro passado, tomando a dianteira, então, da nossa situação, que, como sempre nós dissemos, esse é o caminho, não existe outro caminho. O que passou, passou. As 4 vezes que fomos impedidos de regulamentar a nossa polícia, foi por culpa nossa, porque nós tínhamos lá representantes indevidos. Né? Porque o governo, por 4 vezes, quis implantar a polícia. Nós é que criamos essa insegurança e conseguimos colocar barreiras em nossa regulamentação. Hoje a coisa é diferente. Embora alguns insurgentes daqui e dali, né, se levantam novamente, né, querendo reviver o óbice da mistura, acho que já estão derrotados. Então era isso que eu queria dizer para os senhores, estamos no caminho certo. Eu acredito que a polícia vai ser regulamentada. Nós já estamos, como eu disse aqui nesta fala, já estamos tratando dessa situação. Então, os senhores aguardem que novamente nós estaremos em Brasília, bem brevemente, para levarmos então os documentos pertinentes à nossa regulamentação. Quero desejar a todos um bom final de semana, um abraço às nossas pensionistas que estão cooperando conosco, embora estejam ganhando pouquinho, estão aí colaborando. E aqueles que acreditam na sua polícia, colaborem. Né? Ou vamos ter a polícia ou vamos ter os nossos direitos reconhecidos. Ok, pessoal? Eu estou muito contente, meus companheiros que estavam juntos estão contentes. A tropa deve ficar contente porque agora a situação se tornou derradeira, né? Estamos nos últimos acordes para a nossa regulamentação. Ok, pessoal? Um abraço a todos. M juntos.